I enjoyed the money more than doing the drugs. So I found my power in selling the drugs and making the money. Quando pensamos em barões do narcotráfico, frequentemente imaginamos figuras masculinas dominantes. Mas o submundo das drogas também revela histórias de mulheres poderosas e implacáveis. Estas mulheres não só quebraram barreiras em um mundo dominado por homens, mas algumas delas se tornaram ainda mais temidas e respeitadas do que seus pares masculinos. Suas jornadas no crime organizado desafiam nossas percepções e mostram um lado do narcotráfico raramente visto e profundamente intrigante. Pioneiras no narcotráfico. Número 15, Cláudia Ochoa Félix. Cláudia Ochoa Félix, apelidada de La Imperatriz de los Antrax, é uma figura controversa e enigmática associada ao mundo do narcotráfico mexicano. Sua história é marcada por rumores, negações e uma presença midiática que a tornou uma espécie de celebridade, mesmo em meio a alegações de conexões criminosas. Cláudia Ochoa Félix nasceu no México. Antes de ganhar notoriedade por suas supostas conexões com o narcotráfico, Cláudia chamou a atenção pela sua presença nas redes sociais, onde compartilhava imagens de um estilo de vida luxuoso. Cláudia foi frequentemente vinculada ao grupo Los Antrax, uma facção armada associada ao poderoso cartel de Sinaloa. Essas alegações baseavam-se em parte em suas postagens nas redes sociais, que muitas vezes a mostravam ostentando armas e riqueza. Apesar das especulações e relatos da mídia, Cláudia Ochoa Félix sempre negou qualquer envolvimento com atividades criminosas e com o narcotráfico. Sua vida pessoal foi amplamente divulgada por ela mesma em plataformas de mídia social. Ela frequentemente postava fotos mostrando roupas caras, viagens de luxo e festas exclusivas. A vida e o estilo de Cláudia Ochoa Félix foram comparados aos personagens de séries de televisão sobre o narcotráfico, como a série La Reina del Sur. Cláudia Ochoa Félix morreu em circunstâncias misteriosas em 2019. Embora a causa oficial da morte tenha sido declarada como asfixia, as circunstâncias ao redor de sua morte alimentaram especulações e teorias da conspiração. Sua morte gerou um grande interesse da mídia e do público, reforçando sua imagem como uma figura quase mítica associada ao mundo do crime. Número 14. Griselda Blanco Restrepo. Griselda Blanco Restrepo, mais conhecida como a Viúva Negra, é uma figura infame na história do narcotráfico. Nascida na Colômbia em 1943, Blanco é uma das poucas mulheres que atingiu um nível elevado de poder e influência no mundo predominantemente masculino do crime organizado. Sua história é marcada por violência, astúcia e brutalidade. Blanco nasceu em Cartagena, Colômbia, e cresceu em um ambiente de pobreza extrema em Medellín. Sua infância foi difícil e desde cedo ela se envolveu em atividades criminosas. Relatos indicam que Blanco cometeu seu primeiro assassinato quando tinha apenas 11 anos, como parte de um sequestro fracassado. Nos anos 70, Blanco mudou-se para os Estados Unidos, estabelecendo-se inicialmente em Nova York. Ela usou passaportes falsos para entrar no país, iniciando suas operações de narcotráfico em larga escala. Blanco teve um papel crucial no desenvolvimento e expansão do cartel de Medellín. Ela foi uma das primeiras a traficar cocaína para os Estados Unidos, pavimentando o caminho para futuros barões da droga como Pablo Escobar. Blanco ganhou o apelido de Viúva Negra devido à sua tendência de matar seus maridos. Ela foi casada várias vezes e era conhecida por sua natureza impiedosa. Ela foi uma figura-chave na violenta era do tráfico de drogas em Miami durante os anos 70 e 80. Seu estilo agressivo e sanguinário na condução dos negócios contribuiu para a escalada da violência na cidade. Blanco também é creditada com a invenção de várias táticas no tráfico de drogas, incluindo o uso de lingerie com compartimentos secretos para contrabandear drogas. Em 1985, Blanco foi presa por agentes do DEA,
Drug Enforcement Administration, em sua residência em Miami. Ela enfrentou acusações de tráfico de drogas e homicídios. Blanco foi condenada e cumpriu uma longa pena nos Estados Unidos. Após ser libertada em 2004, foi deportada para a Colômbia. Em uma reviravolta irônica, Griselda Blanco foi morta a tiros em Medellín em 2012. Sua morte é frequentemente vista como um reflexo do violento mundo do narcotráfico que ela ajudou a moldar. Número 13. Thelma Wright. Thelma Wright é uma figura notável na história do narcotráfico, particularmente no contexto da epidemia de crack que assolou os Estados Unidos nos anos 80. Sua ascensão ao poder no tráfico de drogas em cidades como Filadélfia e Los Angeles é uma história de resiliência, astúcia e, finalmente, redenção. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de vida de Thelma Wright, mas é sabido que ela cresceu em um ambiente desafiador, que mais tarde influenciou suas escolhas de vida. Wright foi introduzida ao mundo do crime através de seu marido, que estava profundamente envolvido no tráfico de drogas. Após a morte de seu marido, Wright assumiu o controle de suas operações de narcotráfico. Ela operava principalmente entre Filadélfia e Los Angeles, duas cidades significativamente afetadas pela epidemia de crack. Ela expandiu rapidamente os negócios, mostrando uma habilidade notável para gerenciar e crescer as operações de tráfico em um momento em que a concorrência era feroz e perigosa. Wright era conhecida por sua abordagem inteligente e discreta no tráfico de drogas. Ela evitava a violência sempre que possível, preferindo métodos mais sutis para manter suas operações sob o radar. Durante seu auge, Thelma Wright foi uma das principais distribuidoras de cocaína e heroína nas áreas onde operava, acumulando considerável riqueza. Como a maioria dos narcotraficantes, Wright eventualmente atraiu a atenção das autoridades. A pressão para manter suas operações clandestinas tornou-se cada vez mais intensa. Após viver anos no perigoso mundo do narcotráfico e enfrentar vários incidentes ameaçadores, Wright decidiu deixar o mundo do crime. Após abandonar o narcotráfico, Thelma Wright se dedicou a mudar sua vida. Ela se tornou uma ativista, falando abertamente sobre suas experiências e trabalhando para ajudar jovens a evitar o caminho do crime. Wright escreveu suas experiências e tem sido uma palestrante, compartilhando sua história como uma advertência para outros. Ascensão de posições de liderança. Número 12. Mireya Moreno Carreon. Mireya Moreno Carreon, também conhecida pelo apelido de La Flaca, a Magra, é uma figura notável no mundo do narcotráfico mexicano. Sua ascensão ao poder como líder do cartel de La Familia Michoacana ilustra não apenas a presença feminina no crime organizado, mas também a brutalidade e a astúcia necessárias para sobreviver e prosperar em tal ambiente. Mireya entrou no mundo do narcotráfico através de seu parceiro, cuja morte foi um ponto de virada em sua carreira criminosa. Após a morte de seu parceiro, ela subiu rapidamente na hierarquia do cartel de La Familia Michoacana, assumindo um papel de liderança significativo. Como líder, Mireya mostrou uma combinação de brutalidade e eficiência administrativa. Ela foi responsável por supervisionar várias facetas das operações do cartel, incluindo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e possivelmente atividades de extorsão e sequestro. Sob sua liderança, o cartel de La Familia Michoacana manteve e possivelmente expandiu sua influência em várias regiões do México. Mireya e seu cartel estavam frequentemente em conflito com as autoridades mexicanas e grupos rivais, o que levou a numerosos confrontos violentos. Ela era conhecida por sua abordagem implacável no crime, o que a ajudou a manter o controle sobre suas operações e a impor respeito e medo até ser presa em 2011. Número 11. Maria Licciardi. Maria Licciardi, conhecida como a chefe do clã Secondigliano da Camorra, é uma figura central no crime organizado de Nápoles, Itália. Sua história é um exemplo notável de uma mulher que ascendeu ao mais alto escalão de uma das organizações criminosas mais temidas e poderosas da Europa. Maria Licciardi nasceu em 1951 em Nápoles, em uma família profundamente envolvida na Camorra, a máfia napolitana.
Crescer em uma família de criminosos teve um impacto significativo em seu caminho. Apesar de seu ambiente familiar, detalhes específicos sobre sua educação e juventude são limitados. O que é conhecido é que ela foi exposta desde cedo às atividades criminosas de sua família. Maria Licciardi ascendeu ao poder após a prisão ou morte de vários membros masculinos de sua família, incluindo seus irmãos e marido. Sob sua liderança, o clã Secondigliano da Camorra se tornou um dos mais poderosos e temidos na região de Nápoles. Licciardi não se limitou ao tradicional tráfico de drogas. Ela expandiu os interesses do clã para incluir prostituição, extorsão e outros negócios ilícitos. Maria era conhecida por sua abordagem mais calculista e de negócios para o crime, evitando a violência desnecessária e focando em maximizar os lucros. As atividades do clã Secondigliano inevitavelmente atraíram a atenção das autoridades italianas e internacionais. Maria Licciardi foi capturada em 2001. Sua prisão foi um grande golpe para o clã Secondigliano e destacou a crescente influência feminina no crime organizado. Após sua captura, Licciardi enfrentou julgamento e foi condenada por várias acusações relacionadas às suas atividades criminosas. Mesmo após sua prisão, a influência de Maria Licciardi no clã Secondigliano e na Camorra, como um todo, continuou a ser sentida. Maria Licciardi era conhecida por vários apelidos, incluindo La Madrina, a Madrinha, e La Piccolina, a Pequenina, refletindo tanto seu status quanto sua estatura física. Sua abordagem inovadora para a gestão do crime organizado estabeleceu novos padrões e práticas dentro da Camorra. Número 10. Enedina Arellano Félix. Enedina Arellano Félix é uma figura única no mundo do narcotráfico, destacando-se como uma das poucas mulheres a assumir o comando de um grande cartel de drogas. Sua liderança no cartel de Tijuana marca um ponto de virada na história do crime organizado, onde a presença feminina em posições de alto escalão era praticamente inédita. Enedina é parte da famosa família Arellano Félix, que fundou e operou o poderoso cartel de Tijuana, um dos principais grupos de narcotráfico no México. Diferentemente de muitos de seus irmãos envolvidos em atividades criminosas desde cedo, Enedina se dedicou aos estudos, graduando-se em contabilidade. Inicialmente, Enedina trabalhou nos bastidores, utilizando suas habilidades em contabilidade para lavar dinheiro do cartel. Após a prisão ou morte de vários de seus irmãos, incluindo os notórios líderes Ramon e Benjamin Arellano Félix, Enedina emergiu como a líder do cartel. Diferente de seus irmãos, que eram conhecidos pela brutalidade, Enedina adotou uma abordagem mais discreta e empresarial para o tráfico de drogas. Sob sua liderança, o cartel de Tijuana diversificou suas operações, expandindo para além do narcotráfico e adotando métodos mais sofisticados de lavagem de dinheiro. A natureza discreta de suas operações e sua habilidade em manter um perfil modesto permitiram que Enedina evitasse a captura por muitos anos. Apesar de sua cautela, o cartel de Tijuana continuou a ser um alvo significativo para as autoridades mexicanas e internacionais. Métodos inovadores e recrutamento. Número 9. Blanca Cáceres Salazar. Blanca Cáceres Salazar, apelidada de La Imperatriz del Narco, a Imperatriz do Narcotráfico, é uma figura crucial no contexto do narcotráfico mexicano, especialmente relacionada ao notório cartel de Sinaloa. Sua história é um exemplo distintivo de como as atividades de lavagem de dinheiro são fundamentais para as operações dos cartéis de drogas e como uma mulher pode desempenhar um papel vital nesses processos. Informações detalhadas sobre a vida precoce de Blanca Cáceres Salazar são limitadas. Sabe-se que ela provém do México e tem ligações familiares com o cartel de Sinaloa. Blanca entrou para o mundo do narcotráfico por meio de conexões familiares, inicialmente em um papel secundário que rapidamente evoluiu devido à sua habilidade e inteligência em operações financeiras. O principal papel de Blanca no cartel de Sinaloa era a lavagem de dinheiro. Ela era responsável por mascarar os enormes lucros do tráfico de drogas, fazendo-os parecer legítimos e reintroduzindo-os na economia.
Blanca utilizava uma variedade de métodos sofisticados para lavar dinheiro, incluindo negócios legítimos, transferências bancárias complexas e outras táticas financeiras para disfarçar a origem ilícita dos fundos. As habilidades de Blanca na lavagem de dinheiro eram vitais para a sustentabilidade e crescimento do cartel de Sinaloa. Sem essas operações, seria difícil para o cartel operar em sua plena capacidade. Dentro do mundo do crime organizado, Blanca era respeitada e temida por sua acuidade financeira e habilidade para manter as operações do cartel fora do alcance das autoridades. Devido ao seu papel crucial no cartel de Sinaloa, Blanca tornou-se um alvo significativo para as autoridades mexicanas e internacionais. A natureza discreta de suas operações e sua habilidade em evitar a tensão excessiva permitiram que Blanca evitasse a captura por muitos anos. Número 8. Andy Saclemente Valencia. Andy Saclemente Valencia é uma ex-modelo e rainha da beleza colombiana, cuja história é tão surpreendente quanto trágica. Ela se tornou notória por liderar um dos maiores sindicatos de drogas, usando um método incomum, recrutando jovens modelos para transportar drogas internacionalmente. Sua história é um exemplo intrigante de como a vida no crime pode se cruzar com o mundo da moda e da beleza. Andy Saclemente nasceu na Colômbia e, desde jovem, mostrou um talento promissor no mundo da moda. Ela ganhou vários concursos de beleza e rapidamente se estabeleceu como modelo. Sua beleza e carisma a ajudaram a conquistar títulos em concursos nacionais de beleza, e ela parecia estar a caminho de uma carreira de sucesso como modelo. O ponto de virada em sua vida ocorreu quando ela se envolveu romanticamente com narcotraficantes. Esse relacionamento a introduziu no submundo do crime organizado. Andy decidiu aproveitar sua rede de contatos no mundo da moda para estabelecer seu próprio sindicato de drogas. Ela começou a recrutar jovens modelos, muitas das quais não tinham ideia do que estavam carregando, para transportar drogas principalmente da América do Sul para a Europa. Seu método de usar modelos como mulas de droga era inovador e eficaz. As modelos viajavam com frequência e raramente despertavam suspeitas nas alfândegas e nos pontos de controle de segurança. Andy estabeleceu uma rede que se estendia por vários países, incluindo Argentina, México e países europeus. A operação de Andy começou a desmoronar quando uma das suas mulas foi pega. Isso levou a uma investigação que eventualmente a apontou como a líder do sindicato. Ela fugiu, mas foi capturada na Argentina em 2010. Sua captura foi amplamente divulgada e trouxe muita atenção para o uso de modelos no tráfico de drogas. Andy foi julgada e condenada por seus crimes. Sua história causou um frenesi na mídia, com muitos chocados pela transformação de uma rainha da beleza em baronesa da droga. Número 7. Rosetta Cutolo. Rosetta Cutolo é uma figura fascinante no mundo do crime organizado, particularmente dentro da máfia italiana. Como irmã de Raffaele Cutolo, um notório chefe da máfia, ela teve um papel crucial na Nuova Camorra Organizzata, NCO, uma poderosa organização criminosa na Itália. Rosetta nasceu em uma família intimamente ligada ao crime organizado. Seu irmão, Raffaele Cutolo, foi um dos mais influentes líderes da Camorra, a máfia napolitana. Desde jovem, Rosetta foi exposta às operações e à cultura da máfia, o que influenciou profundamente seu caminho na vida. Inicialmente, Rosetta podia ter começado como uma participante passiva, ajudando seu irmão em atividades menores. Contudo, seu envolvimento se aprofundou com o tempo. Ela assumiu um papel cada vez mais ativo na NCO, especialmente quando seu irmão foi preso. Rosetta atuou como intermediária, passando as ordens de Raffaele para outros membros da organização. Rosetta demonstrou uma habilidade notável para gerir os negócios da máfia na ausência do irmão, mantendo a organização unida e eficiente. Ela esteve envolvida em várias atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro, extorsão e tráfico de drogas. Sua posição de liderança atraiu a atenção das autoridades italianas, que intensificaram os esforços para desmantelar a NCO e capturar seus líderes. Rosetta conseguiu evitar a captura por um tempo considerável,
mas acabou sendo detida pelas autoridades. Após sua captura, Rosetta enfrentou o sistema de justiça italiano, onde foi julgada por suas atividades criminosas. Sua prisão foi um duro golpe para a Nuova Camorra Organizzata, que dependia muito da liderança e influência dos irmãos Cutolo. Atuação estratégica e expansão. Número 6. Mallory Chacon Rossell. Mallory Chacon Rossell, apelidada de Rainha do Sul, é uma figura icônica no mundo do narcotráfico da América Central. Sua história é um exemplo notável de uma mulher que ascendeu ao mais alto escalão do crime organizado, operando uma extensa rede de tráfico de drogas e estabelecendo conexões significativas em várias organizações criminosas. Mallory Chacon Rossell começou sua carreira no narcotráfico em uma posição relativamente modesta, mas rapidamente ascendeu devido à sua habilidade, inteligência e determinação. Ela estabeleceu e liderou uma poderosa rede de tráfico de drogas, facilitando o transporte de grandes quantidades de narcóticos da Guatemala para os Estados Unidos. Mallory tinha conexões profundas com várias organizações criminosas, tanto na América Central quanto nos Estados Unidos. Essas conexões foram cruciais para a expansão e sucesso de suas operações. Além do tráfico de drogas, ela também esteve envolvida em outras atividades criminosas, como lavagem de dinheiro e possivelmente corrupção. Como líder de uma grande rede de tráfico, Mallory Chacon Rossell tornou-se um alvo significativo para as autoridades locais e internacionais. Ela empregou várias táticas para evitar a captura, mantendo um perfil relativamente discreto em comparação com outros narcotraficantes de alto nível. Número 5. Sandra Ávila Beltrán. Sandra Ávila Beltrán, apelidada de La Reina del Pacífico, a Rainha do Pacífico, é uma figura notável na história do narcotráfico mexicano. Sua vida é uma fusão de conexões familiares no crime, relações amorosas perigosas e uma habilidade inata para navegar no perigoso mundo do tráfico de drogas. Ávila Beltrán não é apenas uma participante no narcotráfico, ela é um símbolo da crescente influência feminina neste submundo. Nascida em Baja Califórnia, México, Sandra Ávila vem de uma família com profundas raízes no narcotráfico. Seu tio, Miguel Ángel Félix Gallardo, foi um dos fundadores do cartel de Guadalajara. Apesar de sua origem familiar, Ávila Beltrán recebeu uma educação formal e inicialmente tentou manter-se distante das atividades criminosas de sua família. Eventualmente, Ávila Beltrán foi atraída para o narcotráfico, utilizando seus contatos familiares para estabelecer-se rapidamente. Suas relações amorosas com narcotraficantes conhecidos, incluindo Juan Diego Espinosa Ramírez, conhecido como El Tigre, fortaleceram sua posição e influência. Ávila Beltrán desempenhou um papel-chave na facilitação do transporte de grandes quantidades de cocaína da Colômbia para o México e, posteriormente, para os Estados Unidos. Conhecida por sua discrição e inteligência, ela operava de maneira diferente de seus colegas masculinos, evitando a violência excessiva e preferindo a negociação e a diplomacia. Em 2007, Ávila Beltrán foi presa em um restaurante na Cidade do México. Sua prisão foi considerada um grande sucesso para as autoridades mexicanas e americanas na luta contra o narcotráfico. Ela enfrentou acusações tanto no México quanto nos Estados Unidos, levando a um processo judicial prolongado e sua eventual extradição para os Estados Unidos. Após anos de processos judiciais e acordos, Sandra Ávila foi finalmente libertada. Sua vida pós-prisão tem sido relativamente discreta e ela se manteve afastada dos holofotes. Sandra Ávila Beltrán foi retratada em várias obras de ficção, incluindo a popular série La Reina del Sur, onde a protagonista é em grande parte inspirada em sua vida. Número 4. Letícia Rodrigues Lara. Letícia Rodrigues Lara, mais conhecida pelo apelido La 40, é uma figura notória no mundo do narcotráfico mexicano. Sua história é emblemática do papel cada vez mais proeminente das mulheres no crime organizado, particularmente no tráfico de drogas. Ela se destacou por sua liderança e influência na região de Quintana Roo, México, um ponto-chave para o tráfico de drogas devido à sua localização e acesso ao mercado dos Estados Unidos.
Pouco se sabe sobre a infância e a vida precoce de Letícia Rodrigues Lara. Como muitos líderes do narcotráfico, sua história antes do crime é envolta em mistério. Rodrigues Lara esteve associada ao poderoso cartel de Sinaloa, um dos maiores e mais influentes cartéis de drogas do México. La 40 era conhecida por controlar o tráfico de drogas em Quintana Roo, um estado mexicano famoso por destinos turísticos como Cancún e Playa del Carmen. Sua influência nesta área estratégica foi significativa. Além de sua associação com o cartel de Sinaloa, Rodrigues Lara também teve conexões com outros grupos criminosos, ajudando a coordenar o transporte e a distribuição de drogas. La 40 era conhecida por sua abordagem estratégica e habilidade para gerenciar complexas operações de narcotráfico. Ela era vista como uma líder eficaz e respeitada entre seus pares. Como é comum no mundo do narcotráfico, sua ascensão e controle foram marcados por violência. Confrontos com cartéis rivais e forças da lei eram frequentes. A influência e as atividades de Rodrigues Lara inevitavelmente a colocaram em rota de colisão com as autoridades mexicanas e internacionais. Sua eventual captura foi um golpe significativo para as operações do narcotráfico na região de Quintana Roo, mas também destacou a crescente presença feminina em altos escalões do crime organizado. Além do narcotráfico, espionagem. Número 3. Alicia Machado. Alicia Machado, ex-Miss Venezuela e figura pública conhecida, encontrou-se envolta em controvérsias e especulações devido à sua associação com José Gerardo Álvarez, apelidado de El Índio, um notório narcotraficante mexicano. A conexão de Machado com o mundo do narcotráfico, embora não comprovada em termos de participação direta, gerou grande interesse da mídia e levantou questões sobre as complexas interações entre figuras públicas e o crime organizado. Alicia Machado nasceu na Venezuela e alcançou fama ao ser coroada Miss Venezuela e, posteriormente, Miss Universo em 1996. Após sua vitória em concursos de beleza, Machado construiu uma carreira no entretenimento, aparecendo em várias produções de televisão e filmes. Alicia Machado foi relacionada romanticamente a José Gerardo Álvarez, conhecido por suas conexões com o narcotráfico. Álvarez era uma figura proeminente no mundo do crime, com ligações com cartéis de drogas mexicanos. Essa associação trouxe a atenção da mídia para Machado e levantou suspeitas das autoridades sobre seu possível envolvimento ou conhecimento das atividades criminosas de Álvarez. Machado negou repetidamente qualquer envolvimento no narcotráfico e afirmou que suas relações com Álvarez foram mal interpretadas e exageradas pela mídia. A controvérsia impactou a imagem pública de Machado, levando a um escrutínio intenso de sua vida pessoal e carreira. A história de Alicia Machado e sua suposta conexão com o narcotráfico foi amplamente coberta pela mídia latino-americana e internacional, refletindo o fascínio público por histórias que misturam glamour, crime e controvérsia. Apesar das controvérsias, Machado continuou sua carreira no entretenimento, participando de vários programas de TV e mantendo uma presença ativa nas redes sociais. Número 2. Anna Chapman. Anna Chapman, cujo nome verdadeiro é Anna Vassilyevna Kuvchenko, ganhou notoriedade internacional não como narcotraficante, mas como espiã russa. Sua prisão nos Estados Unidos em 2010 trouxe à luz as complexas e muitas vezes ocultas redes de espionagem em operação no cenário global. A história de Chapman é um fascinante conto de espionagem no século XXI, revelando a crescente participação feminina em atividades criminosas de alta complexidade. Anna nasceu em 1982 em Volgograd, Rússia. Sua família tinha ligações com o governo. Seu pai, Vasily Kushenko, é suspeito de ter sido envolvido com a KGB. Chapman recebeu uma educação sólida, estudando economia e mostrando um grande interesse em questões internacionais e política. Em 2002, Anna casou-se com um cidadão britânico, o que lhe permitiu mudar-se para o Reino Unido e, eventualmente, obter a cidadania britânica. Ela trabalhou em várias empresas, incluindo bancos e empresas de investimento, o que a ajudou a desenvolver um amplo círculo de contatos sociais e profissionais.
Chapman foi recrutada pelo Serviço de Inteligência Externa da Rússia, SVR, e suas habilidades e contatos a tornaram uma candidata ideal para operações de espionagem. Ela se mudou para os Estados Unidos, onde suas atividades envolviam a coleta de informações e o estabelecimento de contatos com indivíduos em posições de influência. A prisão de Chapman em 2010 foi parte de uma operação maior do FBI que desmantelou uma rede de espiões russos operando nos Estados Unidos. Após sua prisão, Chapman se declarou culpada de conspiração para agir como agente de um governo estrangeiro. Ela foi deportada para a Rússia em julho de 2010 como parte de uma troca de espiões entre os Estados Unidos e a Rússia. Após seu retorno à Rússia, Chapman tornou-se uma celebridade. Ela se envolveu em várias atividades, incluindo televisão, moda e até mesmo política. Anna Chapman usou sua notoriedade para promover várias causas e negócios na Rússia, tornando-se uma figura pública bem conhecida. A imprensa frequentemente destacava a aparência e o charme de Chapman, o que de certa forma ajudou a criar uma aura de glamour em torno da espionagem. Após seu retorno à Rússia, pouco se sabe sobre sua vida pessoal, já que Chapman mantém um perfil relativamente discreto em relação a questões privadas. Número 1. Sebastiana Barraez. Sebastiana Barraez representa uma figura menos conhecida, mas não menos significativa no mundo do narcotráfico. Sua história é um exemplo de como indivíduos de origens humildes podem ascender a posições de poder significativas no submundo do crime organizado. Detalhes específicos sobre a vida de Barraez podem ser escassos, o que é comum em figuras do narcotráfico, mas o que se sabe revela uma trajetória marcante. Sebastiana Barraez nasceu em um ambiente de pobreza na Guatemala. Sua infância e juventude são marcadas por dificuldades e desafios que são típicos de regiões assoladas pela pobreza e violência. Inicialmente, é provável que Barraez tenha se envolvido em atividades criminosas menores, o que não é incomum em comunidades onde as oportunidades legais são limitadas. Com o tempo, Barraez estabeleceu conexões significativas com vários cartéis de droga na América Latina, incluindo possíveis laços com o cartel de Sinaloa e outros grupos proeminentes. Sua influência se expandiu para incluir a coordenação e facilitação do transporte de drogas, além de possivelmente estar envolvida em lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. Sebastiana Barraez é conhecida por seu estilo de liderança firme e determinado. Ela conseguiu manter controle e autoridade em um campo dominado por homens, o que é notável no contexto do narcotráfico. Como muitos líderes do narcotráfico, Barraez operava com um alto nível de discrição e segurança. Isso ajudou a proteger suas operações e a evitar detecção pelas autoridades por um tempo considerável. Embora detalhes específicos sobre confrontos diretos com a lei possam não estar amplamente disponíveis, é comum que figuras como Barraez eventualmente entrem em conflito com as autoridades locais e internacionais. O mundo do narcotráfico é marcado por rivalidades violentas e traições. Barraez, como muitos dos seus contemporâneos, provavelmente enfrentou desafios internos e ameaças à sua posição dentro do próprio círculo criminoso. A história de Barraez é um exemplo de como as mulheres podem alcançar posições de poder no mundo do crime, um setor tradicionalmente dominado por homens. Sua ascensão também reflete as desigualdades sociais e econômicas presentes em muitas regiões da América Latina, que frequentemente conduzem indivíduos ao caminho do crime organizado. A história de Sebastiana Barraez, assim como a de outras mulheres no mundo do narcotráfico, pode ter influenciado a mídia e a cultura popular, contribuindo para uma compreensão mais ampla dos papéis das mulheres no crime organizado. Mas e aí, gostou do vídeo? Então já deixa o seu like e se inscreve em nosso canal. Um forte abraço!